Bom, gente, hoje o programa Plantando Ideias está aqui com a nossa alergista oficial do programa Plantando Ideias, que é a doutora Lindalva Rabelo. E nós estamos falando de uma série muito importante sobre alergias. E eu gostaria de saber, porque muito adulto tem alergia. A alergia não é só privilégio de criança, não. Adulto tem e várias alergias. E nós vamos estar falando nesse programa. Nós vamos saber... Em primeiro lugar, doutora Lindalva, seja bem-vinda ao programa Plantando Ideias mais uma vez. Obrigada por nos receber aqui na sua casa, né? Ó, em primeiro lugar, o que é uma reação alérgica ao alimento? Por que a pessoa tem alergia? E, às vezes, por que ela só tem depois de adulta? Eu não entendi esse processo. Às vezes, ela pode desencadear alergia no longo da vida? É isso que eu queria saber. Então, algumas pessoas já nascem com predisposição a ter alergia. Já vem no DNA. Já vem no seu traço genético. Agora, a época de desencadear essa alergia varia de pessoa para pessoa. No adulto, ela é menos frequente que na criança. Porém, as reações, quando vêm no adulto, elas geralmente são mais graves. E no adulto, a reação alérgica, ela é uma reação adversa do próprio sistema imunológico do indivíduo a uma porção desse alimento, que quase sempre é uma proteína. Então, pequenas partes dessa proteína, que nós chamamos de peptídeos, provoca uma reação imune e o indivíduo vai ter sintomas variados, mais leves, moderados ou até mesmo graves. Qual a diferença? O que é a diferença de intolerância alimentar com alergia? Porque tem muita gente que confunde isso. Eu tenho alergia a camarão. Na realidade, não é alergia. Explica para nós. Então, muita gente confunde intolerância alimentar com alergia alimentar. A intolerância é uma deficiência que a pessoa tem no seu organismo, algumas vezes a deficiência de uma enzima, para quebrar um determinado produto que nós chamamos de substrato. Por exemplo, a pessoa chega e fala assim, eu tenho alergia à lactose. Não é alergia à lactose. Ela tem uma intolerância à lactose, que é o açúcar do leite, porque ela tem deficiência da lactase, que é a enzima que quebra esse leite. A alergia é uma reação imunológica contra determinados pedaços desses que compõem, das proteínas que compõem esse alimento, que com o tempo a pessoa pode deixar de ter. Agora, a intolerância não. A intolerância geralmente é definitiva. Então, a alergia, às vezes, ela pode deixar de ter? Na maioria das vezes, em 85% das vezes, a alergia é transitória. E ela sendo tratada, ou não? Ela pode parar de deixar de ser? Mesmo espontaneamente, se ela não for grave, com o tempo, o paciente pode adquirir tolerância ao produto. E qual a prevalência em adultos de alergia hoje, doutora Lindalva? Então, nós alergistas, né, do mundo todo, nós estamos até preocupados porque a incidência está aumentando muito. E a prevalência é o número de casos novos e somado aos casos antigos. Essa prevalência, em criança, ela está em torno de 5% até 10%, em algumas regiões um pouco mais ou um pouco menos. No adulto, ela gira em torno de 3% a 5%, porém, em áreas, por exemplo, se você for fazer a avaliação disso no litoral, você vai encontrar um número maior de alergia a camarão do que no interior, devido ao acesso que o indivíduo tem. Porque você pode ter a predisposição alérgica a ter alergia ao alimento e às vezes você não teve acesso a esse alimento, então ainda não desenvolveu. Porém, em torno de 5% a 8%, hoje nós temos encontrado em vários trabalhos publicados em todo o mundo. E no caso de pais alérgicos, filhos são alérgicos? Então, se o pai e a mãe são alérgicos, a criança tem de 70% a 80% de chance de vir a ter algum tipo de alergia. Naquele alimento? Não necessariamente àquele mesmo alimento. Né? Ela pode ter asma, ela pode ter dermatite atópica, em torno de 38% das vezes. E agora, quando apenas um é alérgico, aí isso cai para 40%, 50%. Mas quando você tem, principalmente, a mãe alérgica, a predisposição a ter descendentes alérgicos é maior. E por que
que os alimentos provocam alergia? Assim, muitas pessoas ficam querendo saber por que eu como isso, e aquele alimento e ele me faz tão mal. Às vezes eu fico com a barriga estufada, sabe, dá gases, eu fico assim ansiada com aquele alimento. Por quê? Então, existem as alergias aos alimentos e esse alimento, ele é alergênico, que é a capacidade dele desenvolver alergia de acordo com a sua potência alergênica. Então, vamos dizer assim, o alimento, ele é composto de proteínas, pequenos pedacinhos de peptídeos que formam uma proteína. Quanto maior essa proteína, maior a tendência desse alimento ser alergênico. Quanto maior o número de proteínas ele tem, maior a potencialidade para desenvolver alergia. Ah, entendi. Agora, nós não podemos esquecer, Daniela, que algumas pessoas só têm alergia do alimento cru. Inclusive, a investigação para diagnóstico deve ser feita com o alimento cru, porque alguns alérgenos só provocam alergia no indivíduo quando o alimento está no estado in natura ou cru. Quando cozido, ou ele não dá alergia ou dá reações leves. Como, por exemplo, olha, a maionese, que é feita do ovo cru, ela é mais alergênica para a criança ou adulto que tiver alergia ao ovo do que o ovo frito ou bem cozido. Já as frutas, existem umas proteínas que só existem nas cascas da fruta, e agora trabalhos publicados recentemente na Itália, dizendo que também podem estar contidos em algumas sementes, que esses produtos, quando descascados, não provocam alergia. E quando a pessoa come com a casca, ela vai desencadear a alergia. E é possível a gente saber disso hoje? Existe teste para saber se eu tenho com a casca ou se pode comer sem a casca? É possível, doutora? Então, nós temos os testes que nós fazemos, o chamado prick-to-prick, ou teste cutâneo de leitura imediata, que deve ser feito com alimento cru para diagnóstico dessas síndromes, que são duas mais frequentes, é a síndrome pólen-fruta, na qual a pessoa que tem alergia, você faz um teste alérgico para inalantes, o paciente é alérgico a pólens, ele tem maior chance de ter alergia a frutas. É a síndrome pólen-fruta. E também tem a síndrome látex-fruta, onde o paciente que é alérgico ao látex, que é lá da seringueira, da Amazônia, que é a Hevea brasiliensis, né? Quem tem alergia ao látex, aos preservativos masculinos, né? A camisinha, a luva de borracha, aos brinquedos, criança que tem alergia a balão de aniversário, essas crianças, elas têm 35% de chance de desenvolver alergia a frutas, como banana, mamão, abacate, kiwi. E agora um colega nosso, o Dr. Clóvis Galvão, descobriu que também a mandioca dá reação cruzada com látex, ou seja, pessoas alérgicas ao látex podem ter alergia à mandioca. E já existem também castanhas e outros alimentos que estão inseridos nesse contexto.